E aí, Jânio? Ô Mariana, tradicionalmente aqui você, nesse quadro, diz: e veja agora os assuntos que foram manchetes, né? Mas, na verdade, você podia, de uma forma diferente, hoje dizer o assunto que é manchete. Nos jornais, nas emissoras de televisão, de rádio, nas redes sociais, nas filas. Qualquer norte-riograndense hoje, quando conversa um com o outro, o assunto é o que tem mobilizado a sociedade nesses últimos 3 dias, desde sexta-feira, com essa questão desses atentados, dessa queima de ônibus e até do Morro do Careca, símbolo de Natal. Essa ação da segurança de bloquear os celulares gerou uma série de ações, né, de vândalos, de criminosos, que estão estarrecendo a sociedade. Eu me lembro que em situações semelhantes, lá no Rio de Janeiro, numa dessas crises na área de segurança do Rio de Janeiro, né, a governadora era Rosinha Garotinho. O marido dela, ex-governador Antony Garotinho, disse: vou assumir a segurança para resolver. Assumiu, não resolveu, pegou o banquinho, saiu de fininho e a crise continuou. No Paraná, Roberto Requião, quando era governador, numa dessas crises de fuga assemelhada, ele disse: olha, uma situação é tão crítica que não dá para transferir para outra. Eu vou assumir a secretaria. O governador Requião dizendo: vou assumir a Secretaria de Segurança, aí eu quero ver se não resolve. Não resolveu da forma satisfatória, mas eliminou muito aquele crescimento da insegurança no estado do Paraná. E a gente vê aqui no Rio Grande do Norte, repetindo mais ou menos essa estratégia, nessas últimas horas, o governador indo, digamos assim, nas redes sociais e nos veículos de comunicação e nas reuniões que tem participado, para uma linha de frente. Há uns que concordam e outros que discordam. Mas há um fato que ninguém pode deixar de colocar nesse momento, bem objetivamente, que para se resolver essa questão, a parada não é apenas estadual, tanto que eu usei esses 2 exemplos, não é para dizer, é porque eu sei que ele não vai resolver. Já trouxe a força-tarefa para cá e não resolveu. Esse exército nas ruas é durante alguns dias. Para resolver, não depende apenas dos governadores, dos prefeitos, depende muito da nossa representação política para mudar esse modelo da segurança. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem um grande exemplo. O Presídio Federal de Mossoró está lá funcionando. Tanto que vem bandidos de outros estados, há uma certa reação, mas lá funciona. Lá funciona. E tem aquela história tradicional também, que a justiça se faz para o pobre, ladrão de galinha, fica preso e tal, rico. Mas o Brasil está mudando, mas ele tem que mudar em todos os estamentos, em todos os segmentos. Por exemplo, essa questão do celular. Hoje, o empresário mais forte, mais influente desses últimos 10 anos no Brasil, ninguém tem dúvida nenhuma, Marcelo Odebrecht, da Norberto Odebrecht. Ele está preso em Curitiba há mais de 1 ano. Ele não usa celular. Ex-ministros, ex-poderosos, essas dezenas de envolvidos na Lava Jato, alguns até há 2 anos já presos, eles não têm celular. Aqui, na maioria dos estados, os presídios são centrais de organização criminosa que atuam através dos celulares. Quantos aí, agora que estão ouvindo o programa, não receberam uma ligação, forjando um sequestro, forjando um problema, e vai no banco e faz um pagamento e depois vê que foi um presidiário de algum presídio do Brasil que ligou e fez aquela situação para extorquir. Esse problema dos celulares, desde como ele entra nos presídios, quanto é que custa um celular para entrar no presídio, é um problema grave. E o governo errou. Na minha modesta opinião, ele devia ter feito uma varredura, como se diz no presídio, tirar todos os celulares e tal, logo em seguida instalar os equipamentos e botar para funcionar. Não tirou os celulares, botou os equipamentos sem que estivessem funcionando. Eu vi vários vídeos dos pessoas, olha, eles estão botando esse equipamento, olha, botaram os equipamentos, antes que funcione, estou dizendo que... Então, não houve aí uma sequência de ações
que impedisse esse contato, que ainda permanece, em algumas situações, dos presidiários com aqueles que fora, nas ruas, ficam agindo. Há algo diferente também nessas ações, que desde o primeiro semestre do ano passado a gente sabe que o Estado está em estado de emergência. Questão dos presídios. E a gente vê declarações nesses últimos meses, como por exemplo o juiz Henrique Baltazar, ele diz, olha, quem controla o presídio são os presidiários, e até algumas ações fora dos presídios, que a gente está vendo isso, constatando isso agora. Mas talvez tenha sido a primeira vez em que, ao invés de ficar reagindo à ação dos presidiários, nesse momento a ação partiu do secretário da Segurança, partiu do secretário da Justiça, articulados, eles estão proativos. E a reação passou a ser dos bandidos, numa reação que era para eles estarem mais preparados, para ter evitado algumas das ações que poderiam ter sido evitadas. A inteligência de um bandido para dizer, vamos queimar o Morro do Careca, vamos queimar um ônibus lá em Brasília, teimosa com aquele movimento todo, vamos queimar um carro, vamos fazer... Esse tipo de ação que os bandidos imaginam e fazem se realizar, a inteligência devia trabalhar nesse sentido. E preventivamente, quais são as áreas, quais são as possibilidades, e fazer um jogo de simulações, que tem equipamentos, que tem pessoal para isso, para rapidamente até interceptar antes da ação se concretizar. Eu digo isso porque tenho certeza que não está sob controle a situação. Provavelmente, outros atentados, outras ações ainda serão realizadas, mesmo com a tropa do Exército, que é uma outra coisa que tem que ser questionada muito objetivamente. O Exército aqui do Rio Grande do Norte se preparou, dezenas se prepararam e foram para o Haiti. O Exército daqui, do Rio Grande do Norte, foi para o Haiti. Mas por que não pode participar de ações nesse sentido? Eu digo isso porque várias vezes aqui no programa, desde 3 governos, né, que vem aí, de Vilma, de Rosalba e agora de Robson, que eu cobro essa ação, essa integração. O Rio Grande do Norte tem um 3º distrito naval, não tem nem como estabelecer alguma parceria, alguma coisa nesse sentido, com a Marinha, com a Aeronáutica. Tem esse centro de treinamento, que é um dos mais avançados do país. A gente tem aqui no Rio Grande do Norte, Exército, Marinha, Aeronáutica, com o que há de melhor deles. Nem na inteligência, nem no contato, alguma forma de ação, até para servir de modelo para outros estados, até hoje nada disso foi feito. Aí pede uma força nacional, lá vem aqueles caras até sem saber, sem conhecer. Algo tem que ser feito diferente do que até hoje, aqui no Rio Grande do Norte, foi feito e de algumas experiências não exitosas em outros estados. A gente viu o Beltrame lá no Rio de Janeiro, ele se transformou em um super secretário. Mas é como ele está reclamando recentemente, as UPPs do Rio de Janeiro. Chegou lá no Morro do Alemão, botou até um bondinho para turista, mas não teve a integração social. Não se instalou equipamentos públicos, escola, clubes, alguma coisa para a comunidade se integrar, se sentir mais participante, e não apenas a presença da força policial. Esse é um problema brasileiro. É um país de enormes desigualdades sociais, tem esses guetos em que a polícia não entra, alguns presídios, e em alguns presídios a polícia não entra como deveria entrar, em alguns bairros de algumas cidades também a polícia não entra como deveria entrar, e a UPP se mostrou talvez o melhor dos projetos, mas sem a continuidade envolvendo outras áreas que não necessariamente a área da justiça, a área da segurança, principalmente a área da educação, não vai resolver. O Rio está precisando já avançar, redefinir, e foi o Estado que avançou mais. Então isso tem que ser feito, porque esse problema, com essas ações, essas entrevistas, eles podem durante alguns dias até atenuar, mas não vai resolver, não tem resolvido. E essa diferença ela tem que ser agora, que o Brasil está passando por mudanças, essas mudanças que estão acontecendo na área previdenciária, na área tributária, na área trabalhista.
elas têm que acontecer nas mais importantes. Saúde, não está acontecendo como deveria, e segurança, que precisa redefinir esse modelo para a sociedade se sentir mais segura, para sair de casa, como você bem disse, né? Para ir para a escola. Hoje Natal está uma cidade com medo, as pessoas sem circular, mas quantas cidades no Brasil também não estão nessa situação, precisando de um novo modelo, e esse modelo tem que ser discutido nesse momento em que as mudanças mais importantes estão mobilizando a sociedade e a nossa classe política. Eu tenho certeza, pode encontrar a saída para esse grande problema nacional.